Oi pessoal, como vocês estão? O vídeo de hoje é sobre se o juiz der a sentença em audiência, o que eu devo fazer? Quando começa a contar meu prazo? Antes que eu comece a falar para vocês sobre o assunto, segue aqui nosso Instagram jurídico, se inscreve no canal, né? Deixa os likes de vocês, envia para algum amigo que está começando a carreira dele de advocacia ou dela. Então vamos lá. E aí, mano, se o juiz der uma sentença em audiência, o que é que eu vou fazer, né? Não é tão comum, né? Não pode acontecer, não é comum o juiz dar a sentença em audiência, mas já aconteceu comigo, já havia acontecido outras vezes. Por quê, né? Calma, que eu vou dizer a vocês o que é que vai fazer, né? A primeira coisa que eu digo a vocês é: não se desespere. Mas realmente isso pode acontecer porque na Justiça do Trabalho a regra é que todos os atos sejam mais céleres, né? E concentrados, possibilitando então aí que a decisão do processo aconteça rapidamente. Então aí, já que os créditos trabalhistas são de natureza alimentar, tá bom? Então, pensando nisso, o legislador colocou como regra, né, que a sentença ela terá que ser feita na própria audiência, tá? Aí vocês depois dão uma olhadinha no artigo 831 da CLT, que diz que a decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta de conciliação, porque depois de fazer a instrução se renova novamente, né? Ou se pergunta se tem condições de acordo ou não. E aí, logo em seguida, a regra seria que já houvesse a sentença. Mas, na prática, a gente sabe que isso não acontece. Por quê? Porque os juízes fazem muita audiência seguidas, né? E não tem tempo hábil também de sentenciar na hora todos os casos, especialmente os mais complexos, né? Porque tem pedido aí que são mais complexos e tal, então não tem condições realmente da sentença ser proferida no processo. Mas acontece, Emanuele, acontece. Já aconteceu comigo. E o que é que... Porque eu digo assim, aconteceu em outros processos. Porque antes da pandemia, toda vez que eu teria uma audiência, a gente chega mais cedo, né? Uma horazinha mais cedo, com medo aí por conta do trânsito. E o que é que eu ficava fazendo nesse tempo de não começar a minha audiência? Eu estava na sala e ficava assistindo outras audiências. Aprendemos bastante com isso, né? Você vê coisas que não aconteceram com você acontecer, e é muito bom para pegar experiência nessa parte prática. Hoje em dia não dá mais para acontecer isso por enquanto, né? Por conta da pandemia, as audiências aí agora online, aí essa parte agora vai ficar mais um pouco difícil de fazer. Mas normalmente quando eu tinha audiência e todas elas eram presenciais, a gente chegava uma horinha mais cedo e eu ficava também assistindo, esperando também as partes chegarem, né? Quando as partes chegavam, eu ia lá fora, conversava e tal. Mas normalmente eu sempre costumava chegar mais cedo e ficar assistindo as audiências. Então por isso que eu vi acontecer em outros processos, né? Então, me diz, Emanuele, então o que é que eu vou fazer se o juiz der a sentença depois da audiência? Logo em seguida der a sentença, o que é que eu faço? Nada. Você não precisa fazer nada. Apenas pergunte ao juiz se a sentença está disponibilizada no site no mesmo dia, né? Se ela vai ficar. E anote todas as providências que você tem que fazer. Você não estava ouvindo a sentença, não estava ouvindo o juiz da sentença, né? As providências decorrentes depois dessa sentença. O que se vai ter um motivo para um recurso ordinário, né, que é o próximo recurso que vem, o próximo passo. Se
se vai ter que fazer um AED, enfim, se você está pela empresa, vai ter depósito recursal para recorrer, tudo isso você já anote, porque o juiz já está dando a sentença, você vai estar ouvindo e aí você já vai se preparando. Por quê? Eu estou dizendo isso porque o próximo passo vai começar já a contagem, as partes não estão. Quando é que começa, mano, correr o prazo, então, do recurso, né? Já que a sentença está sendo proferida nos autos. O prazo começa a contar no próximo dia útil, né? No dia seguinte, né? Isso quer dizer que o prazo começa a contar apenas no primeiro dia útil seguinte. Então, por isso que você tem que perguntar ao juiz se a sentença vai estar disponibilizada no mesmo dia ou no próximo dia. Porque se ela ficar disponibilizada no mesmo dia, seu prazo começa a contar, mas se tiver na segunda, o prazo vai começar a contar já amanhã, numa terça. Se você está fazendo essa audiência numa sexta, seu prazo só começa a contar na segunda-feira. Então, é bom perguntar ao juiz porque vocês estão sendo intimados. A sua intimação é ali, naquele momento, na hora da audiência. E então, o seu prazo começa a contar no próximo dia útil. Você sabe, advogado, contar os prazos, como é que conta os prazos, eu vou dizer aqui a vocês. Segundo o artigo 775 da CLT, os prazos serão contados em dias úteis, com a exclusão do dia do começo e a inclusão do último dia do vencimento. Como assim, Emanuele? Vamos supor que sua publicação comece, você foi intimado que a sentença do processo está na segunda. Então, seu prazo começa a contar numa terça. Se você for intimado de uma decisão na terça, seu prazo começa a contar numa quarta. Se você for intimado na publicação numa quarta, seu prazo começa a contar numa quinta. Se você for intimado numa quinta, seu prazo começa a contar na sexta. Se você foi intimado a publicação na sexta, preste bem atenção aí, seu prazo só começa a contar na segunda da próxima semana, tá? E porque eles só são contados em dias úteis e a gente tem que excluir o primeiro dia e incluir o último dia do vencimento. Então é assim que começa a contar os prazos, tá bom? Como é dias úteis, se houver feriado no seu próprio recurso que você vai fazer, segundo a súmula 385 do TST, você tem que dizer que aquele dia é feriado. E aí a súmula diz o seguinte: e cumpre às partes o ônus de provar quando da interposição do recurso a existência de feriado local que autorize a prorrogação do prazo recursal, né? Quando eu faço o recurso, tem um tópico ali de tempestividade, né? E aí eu digo, a intimação ocorreu no dia, que dia é hoje? No dia 10, né? Meu prazo começa a contar, hoje não é 10, né? Mas tudo bem. Foi numa quinta-feira, foi ontem. Começa a contar no dia 11, eu digo, início do prazo, data da publicação, início do prazo, né? E aí eles já sabem que os próximos dias são sábado e domingo, né? Porque aí vai ter contado um dia na sexta e no calendário ele vai ver que dia 12 foi no sábado, que dia 13 será no domingo e dia 14 vai ser dia útil. Mas, Emanuele, se dia 14 fosse um feriado, vamos supor que dia 14 fosse um feriado local aqui em Recife, e aí eu poderia dizer, dia 14 de março é feriado local por conta disso, disso. Então, aí quando eu disser meu último dia, eu tenho que lembrar, nesse tópico de tempestividade, que no dia 14 de março, na segunda-feira, era feriado local. Então eu tenho a obrigação disso, de informar no meu recurso isso. Então eu sempre abro um tópico de tempestividade do recurso
E aí informo o dia do início e o último dia do prazo e informo que eu estou no prazo, né, da tempestividade do meu recurso. Então aí isso seria a dica para vocês. Vamos ver outro exemplo. No caso, vamos dar um exemplo. Qual seria o próximo passo quando sai uma sentença? Você só tem duas possibilidades, né? Quando sai a sentença no processo, ou fazer um ED, um embargo de declaração, se tem omissão, obscuridade, contradição, enfim, na decisão, né? Ou um recurso ordinário mesmo, né? Então, assim, qual é o prazo? Você sabe qual é o prazo do embargo de declaração? São 5 dias. Então, vamos dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem a contagem do prazo. Vamos supor que a nossa publicação caiu numa quarta, fui intimada numa quarta-feira. E aí, meu prazo só começa a contar na quinta. Vamos contar 5 dias aí. Aí, quinta, sexta de uma semana. Sábado e domingo não conta meu prazo. Aí vem segunda, terça e quarta. Então, meu prazo de um embargo de declaração, eu com a publicação numa quarta-feira, meu prazo termina na próxima quarta-feira, dias úteis, tá? A gente pulou o sábado e pulou o domingo. Se tiver um feriado no meio dessa contagem de prazo, a gente também pula pro dia seguinte, tá? E aí vamos supor que nesse mesmo exemplo, eu sou intimada numa quarta-feira e eu vou fazer um recurso ordinário. Quantos dias, Manuel, o prazo de recurso ordinário? São 8 dias úteis. E aí eu fui intimada numa quarta, eu não conto a quarta, eu começo a contar a quinta, a sexta, pulo sábado e domingo, aí vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 7 dias. Aí vem sábado e domingo, meu prazo termina em uma segunda-feira, tá bom? Então eu espero ter tirado aí, não tirado dúvidas, ajudado vocês bastante nessa orientação, que pode sim ocorrer de você ser intimado não, ter uma sentença na hora da audiência, né, assim que terminar a audiência. Na prática, isso é uma exceção, apesar de estar escrito como regra, mas a prática não é dessa forma, na prática não acontece, tendo em vista tudo que eu já falei para vocês, a quantidade de processo, dependendo da complexidade do processo, né? Normalmente essas sentenças são quando se fala de verbas rescisórias ou no máximo uma hora extra. Já aconteceu comigo várias vezes, mas é como eu disse, é uma exceção, né? Já vi acontecendo, mas é uma exceção. Então você não precisa se desesperar, se acalme, que na hora você só precisa saber isso. Se a sentença vai estar naquele dia disponibilizada, porque ali, aquele momento é que você não vai ser intimado. Lembre-se disso, você não vai ser intimado dessa sentença. Sua intimação ocorre na hora, né? E aí você tem que solicitar realmente para que seja liberado. Provavelmente sim, o juiz vai estar lá na sua frente e ele vai disponibilizar já imediatamente a ata, que já é a sentença, e aí seu prazo começa a contar naquele dia, né? Pula o dia, começa a contar no próximo dia útil, tá? Então assim, na hora realmente não precisa se desesperar, mas eu precisava contar isso aqui a vocês porque não é regra, mas acontece, tá? Pronto, eu acredito que só seja esses pontos, né? Você anotar as providências, você vai fazer um ED, um recurso ordinário, você tá pela reclamada, depósito recursal, lembrar aí dos depósitos recursais, e
Espero ter orientado, ter ajudado bastante vocês em relação a isso, porque dá um friozinho na barriga realmente, né? E se você não tem experiência, você podia achar, como não era regra, que isso não poderia acontecer, mas acontece, tá? Então, mais uma vez eu te peço para seguir o Instagram Jurídico, se inscrever no canal e deixar seus likes aí pra gente. Se inscrever no Instagram, seguir o Instagram, porque é uma ferramenta que a gente fica mais próximo. E aí eu sempre abro caixinhas para vocês me ajudarem a fazer conteúdo. Então é isso aí. Até o próximo vídeo.